Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar com o máximo divisor comum, o conhecido MDC. É importante que vocês acompanhem essa aula com o livro aberto nas páginas 112 a 113. Façam também anotações, ok? Então, vamos à nossa aula. Bom, pessoal, em relação ao MDC, como podemos calcular o MDC de um número? Por exemplo, nós temos aqui os divisores do número 48. Então, esses divisores aqui, tem várias maneiras de você encontrá-los. Nós já expliquei na aula anterior como encontrar os divisores de um número, certo? E também existe aquela dica, você vai trabalhando os critérios da divisibilidade. Aí, quando você chega na metade do número, que no caso aqui a metade de 48 é 24, você já vai necessariamente para o número que está sendo aí calculado os divisores dele, tá bom? Então, como encontrar os divisores de um número natural? É só vocês seguirem aqui o canal, tá? Que aí vocês vão encontrar um vídeo explicando como encontrar os divisores de um número. Também vou deixar esse vídeo no link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bem, então aqui eu tenho os divisores do número 48. E aí, eu tenho aqui os divisores do número 30, certo? Como nós vamos trabalhar com o máximo divisor comum, então nós precisamos trabalhar aí com divisores de 2 ou mais números, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? O que é comum? Comum, gente, é o que está nos dois ao mesmo tempo. Então, quais são os números, quais são os divisores aqui, que tanto é divisor de 48 quanto divisor de 30? Vamos selecionar aqui, ó. Ó, eu tenho o número 1 e o número 1, são divisores comuns. E até porque o número 1 é divisor comum de todos os números, né? Mas vamos aqui. Eu tenho o número 2, aqui também eu tenho 2, é divisor comum. Tenho o número 3, aqui também tem o número 3, é divisor comum. Número 4, aqui não tem número 4. 5 também não tem nos divisores de 48. Então, vamos aqui, o número 6, aqui também tem o número 6. O próximo número lá nos divisores é 8, aqui não tem o 8. Aqui eu tenho 10, nos de 48 não tenho 10. 12, não tenho 12. 16, não tenho. 24, não tenho. 48, não tenho. Então, foi que eu selecionei aqui os divisores comuns, certo? Então, dentre esses números aí, o que é comum a 48 e 30 de seus divisores são os números 1, 2, 3 e 6. Mas o que eu quero saber é o máximo divisor comum, ou seja, o maior número entre esses aqui. Quem é o maior número entre eles? É o número 6, não é isso? Logo, o MDC, ou seja, o máximo divisor comum de 48 e 30 é o número 6, certo? Então, esse método de calcular o MDC é o que vocês aprenderam no quinto ano, aqui a gente está só fazendo uma revisão, tá bom? Assim, o máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais é o maior divisor comum entre eles. Então, aqui o maior divisor comum entre 48 e 30 é o número 6, certo? O que é que nós vamos aprender aqui na nossa aula? Nós vamos aprender outros métodos de encontrar o MDC de dois ou mais números. Os métodos que vamos aprender aqui são a decomposição em fatores primos e a decomposição simultânea, certo? O que é que vamos fazer? Vamos encontrar os divisores de certos números, só que por outros métodos, não somente por esse, onde a gente precisa primeiro encontrar os divisores do número para depois determinar o MDC deles. Aqui não, através da decomposição, tanto em fatores primos quanto a simultânea, a gente consegue encontrar os divisores, o MDC, aliás, de dois ou mais números, tá bom?
Então, vamos começar aqui pela decomposição em fatores primos. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os mesmos números, para que vocês possam ver que vai dar o mesmo resultado, né? A gente já sabe que o máximo divisor comum de 30 e 48 é o número 6. Então, vamos verificar pelo método da decomposição em fatores primos. O que é que nós vamos fazer com isso? Vamos pegar o número 48 e vamos decompor, certo? Ó, pegar aqui o número 48 e vamos decompor ele. Então, 48, por ele ser um número par, eu consigo dividir ele por 2, não é isso? Então, 48 dividido por 2, 24. 24 ainda é um número par, então, eu vou dividir por 2, que vai dar 12. 12 dividido por 2, cabe um 6. 6 dividido por 2, cabe um 3. E 3, como é primo, só vai dividir por ele mesmo aqui e resta 1, certo? Pronto, fiz a decomposição do número 48. Agora, vamos fazer a decomposição do número 30. Ó, 30, puxo aqui. 30, como ele é um número par, então vamos começar dividindo por 2, certo? Então, 30 dividido por 2 dá 15. 15 não divide por 2, então vamos para o próximo número primo, que é 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5, como é número primo, só vai dividir por 1 e por ele mesmo. Nesse caso, vamos dividir por ele mesmo. E aí, resta 1, certo? O que é que você tem com isso? Você tem aqui todos os números primos. A decomposição é essa, ó. Você tem aqui esses números primos, que corresponde à decomposição do número 48, e esses números primos, que correspondem à decomposição do número 30, certo? Então, vamos escrever essas decomposições. Ó, eu sei que 48 é o mesmo que, aí vamos reescrever, é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo? E o número 30 é o mesmo que, feita aí a decomposição dele, é o mesmo que 2 vezes 3 vezes 5. Pronto. Feito isso, gente, o que é que nós vamos determinar agora? Vamos identificar aqui, dentre esse resultado dos fatores primos, os que são comuns, ou seja, o que está nos dois ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui, ó. Vamos lá. Nós temos o número 2, ele está aqui e também está aqui. Então, ele aparece várias vezes. Então, eles são comuns. O número 2 é comum. E o número 3, ó, ele tá aqui no 30, né? Na decomposição do número 30 e também tá na decomposição do número 48. Logo, o que é que nós temos aqui? Fatores aqui em comum, nós temos o número 2 e o número 3, né? O número 2 aparece na decomposição de 48 e aparece na decomposição do número 30. O número 3 aparece na decomposição de 48 e aparece na decomposição do número 30. Somente o número 5 que não vai ser comum, porque ele só aparece na decomposição do número 30, não aparece aqui, ó. E agora, o próximo passo é fazer o quê? Você vai multiplicar os fatores que são comuns. Então, eu vou até colocar aqui para vocês, ó. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar, ó, o x da multiplicação. Não esqueçam, tá? Nós vamos multiplicar os fatores que são comuns. Multiplicar os fatores que são comuns.
Então, quem são os fatores comuns aqui na decomposição? Não é o 2 e o 3? Então, multiplicando aí o 2 vezes 3, 2 vezes 3, isso daqui é igual a 6. Logo, o máximo divisor comum de 48 e 30 é o número 6. Como a gente já tinha inclusive calculado da outra maneira, e por esse método, você tem aí a prova, né? Você tem aí mais uma solução, mais um método. Entenderam, gente? Então, mais uma vez, o que é que você vai fazer aqui? Para usar o método da decomposição em fatores primos, você vai decompor cada número que estiver aqui. Tia, pode ter 3 números, 4 números? Pode sim, certo? É 2 ou mais números. Faz aqui a decomposição de cada um deles. Feita a decomposição, você escreve os fatores primos, ou seja, o resultado que deu aqui, ó, os números primos. Fazendo aqui os números primos, você vai selecionar aí os que são comuns, ou seja, o número que está aqui e está aqui ao mesmo tempo, que é comum. Selecionou os números que são comuns, aí você vai multiplicar os números comuns. Então, olha só, os números que aparecem aqui é o 2 e o 3. Você não vai multiplicar todos os números 2 que aparecem aqui não, tá? Você vai só olhar o que é comum. O que é comum aqui é o número 2 e 3, são os que aparecem. Multiplica eles, o resultado que der, gente, é o MDC dos números que a gente estava procurando. Tranquilo? Muito bem. Agora vamos calcular o MDC pela decomposição simultânea. Então, vou pegar aqui os mesmos valores, ou seja, o MDC do número 48 e 30, e vamos verificar outra maneira de calcular o MDC. Como a decomposição aqui é simultânea, gente, essa palavrinha aqui simultânea indica que você vai fazer essa decomposição com os dois ao mesmo tempo e não separar como a gente fez anteriormente. Então, eu vou pegar aqui, ó, o número 48 e o número 30, certo? E aí, vamos trabalhar aqui essa decomposição. Aí, você olha, tem algum número aqui par? Sim, os dois são par, então vamos dividir por 2. E aí, você faz o processo. 48 dividido por 2 dá 24. 30 dividido por 2 dá 15. Não é isso? Pronto. Aí verifica. Ainda existe aqui algum número. Aliás, aqui nessa decomposição, ó, você percebe que o número 2, ele é divisor comum de 48 e 30, certo? Pronto. Já verificamos que o número 2 aqui, ó, 48 divide por 2 e 30 divide por 2. Se a gente fosse continuar aqui, ó, que a gente vê aqui, que 24 ainda é um número par, eu ainda poderia dividir por 2. Mas o número 2, ele é comum aos divisores de 24 e 15. O número 2, ó, 24 divide por 2, mas 15 não divide por 2. Então, vamos para o próximo número, que seria o número 3. Então, vamos verificar se o número 3 é divisor aí de 24 e 15, certo? Então, ó, 24 divide por 3? Sim, 24 dividido por 3 dá 8. 15 divide por 3? Sim, 15 dividido por 3 dá 5. Entenderam? Então, essa decomposição simultânea, gente, vocês precisam verificar se o número primo que está aqui, ele vai dividir os dois valores que você está determinando. Então, aqui eu sei que 24 divide por 2, mas 15 não divide. Então, eu fui à busca de um próximo número que faça essa divisão aí ser comum. Então, 24 divide por 3, divide. 15 divide por 3, divide. Então, 3 aqui é o divisor comum de 24 e 15, certo? E aí, o que é que acontece? Eu tenho aqui o número 8 e o número 5. O número 8 e o número 5, gente, eles são primos entre si. E aqui a gente não vai poder mais continuar a decomposição. Por quê? Porque não vai existir aqui
um divisor comum entre eles, certo? Já que o número 5, ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, nesse caso aqui, não tem como a gente continuar a nossa divisão. Sendo assim, quem são os números primos aqui que nós encontramos? São os números 2 e o número 3. E aí você faz o mesmo processo. Você vai multiplicar 2 vezes 3 é igual a 6. Logo, o máximo divisor comum de 48 e 30 é 6. Entenderam? Então, resumindo, na decomposição simultânea, você vai pegar os números, né, e vai fazer a decomposição ao mesmo tempo. Porém, o divisor aqui precisa ser comum aos dois. Então, aqui o número 2. Foi possível dividir os dois números por 2? Sim, então ele é um divisor comum. Nesse caso aqui, é possível dividir os dois números por 2? Não. Então, vamos para o próximo número, que no caso é 3. Foi possível dividir aqui os dois números por 3? Sim. Então, dividindo, encontramos esse resultado. Como 8 e 5 são primos entre si, ou seja, não conseguimos encontrar nenhum divisor aqui comum a eles, então a gente encerra esse período de decomposição aqui. E aí temos como esse resultado aqui de fatores primos. Multiplica eles, o resultado que der é o MDC, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa videoaula. São técnicas e métodos diferentes para calcular o MDC de número de 2 ou mais números, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula.